Vamos falar agora sobre o Império Árabe. O Império Árabe, né, que vai se construir na Península Arábica, uma área que foi unificada a partir das pregações do profeta Maomé, que em 610 recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo que ele é o profeta, e a partir daí ele começa a converter vários seguidores. Né? Então nós tínhamos uma área cercada por desertos, como nós podemos ver aqui na imagem, né? E que tinha, né, como característica nessa área desértica um intenso comércio de caravanas. Bem, quando falamos ainda então sobre esse Império Árabe, vamos detalhar mais algumas coisas sobre ele, né, como características. Né? Então, localizado na Península Arábica, como falamos agora, né, nessa região ali próximo, né, ao continente africano, mais especificando aí próximo, né, ali do Mar Vermelho, e é uma área também ali ligada ao Golfo Pérsico, né? Quer dizer, hoje nós temos uma quantidade, né, grande até de países naquela região, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, né, dentre outros, né, que ocupam a área do que era anterior a Península Arábica ainda cheia de tribos, né, que eram aproximadamente ali, ó, 300 tribos. Né? Então tínhamos tribos urbanas, mas tínhamos tribos também do deserto, dos beduínos. Então, essas tribos urbanas, gente, grande parte delas, como está mostrando para nós, elas se dedicavam à agricultura, ao comércio. E esse comércio ele ocorria geralmente entre duas cidades, né, que dominavam o comércio local, que era Iatrebe, que a partir da fuga de Maomé de Meca para Iatrebe em 622, passou a se chamar Medina, né, a cidade do profeta. Né? Então, Meca e Iatrebe. Iatrebe que depois passa a se chamar Medina. Então, essas tribos urbanas, e tínhamos também a dos beduínos, que eram nômades que ficavam vagando pelo deserto, saqueavam, né, caravanas, né, e daí por isso que muitas é, dessas caravanas de comércio elas andavam geralmente em comboio por conta, né, dos saques constantes na região. E aqui nós percebemos, né, que esses beduínos, além do saque, eles buscavam mais áreas dentro do deserto, que eram os oásis, né, para onde eles poderiam parar, para descansar, colocar os animais para tomar água e depois continuar suas andanças aí pelo deserto. Bom, a partir daí, né, o que nós vamos ter além disso? Como nós dissemos, é uma área, a Península Arábica, de intenso comércio? É. Por lá passavam as mais diversas pessoas, das mais diversas crenças. E o Maomé, ele passou a ter contato com essas crenças. Inclusive com as duas religiões, maiores religiões monoteístas do período, principalmente, que era o cristianismo e o judaísmo. Né? Então, o Maomé ele vai ter contato com essas religiões. Bom, primeiramente, do que nós falamos há pouco, né? As características da região. Né? Como eu falei há pouco, eram duas cidades principais, né? Uma, Iatrebe, como eu falei há pouco, era uma cidade de comerciantes, mas que ficou muito mais conhecida por ser batizada de a cidade do profeta, Medina. Né? Quando tentaram matar o Maomé, em Meca, ele foge para Iatrebe, e é onde passa a ser, vamos dizer assim, o quartel-general dele, entre aspas, onde ele passa a realizar as pregações maiores e vai convertendo uma camada maior de pessoas. Né? E depois, né, nós temos Meca, que era o principal centro comercial. Centro comercial e religioso, só que um comércio e uma religião politeísta. E esse comércio ele vivia em torno dessa religião politeísta, quer dizer, as mais variadas crenças. E esse comércio da região de Meca, né, era administrado pela tribo dos Coraixitas. Né? E o Maomé, depois, né, ele fica jovem muito cedo, nós vamos falar isso mais à frente, né, aproveitando para até antecipar agora, e o Maomé chegou a participar desse grupo de Coraixitas também. Né? Então, lá em Meca ficava a Caaba, a grande pedra negra, né, que seria, né, o monumento, né,
mais sagrado para os muçulmanos. Quer dizer, só que na época a gente não era, né, vamos dizer assim, o santuário mais sagrado, né, porque lá nós tínhamos o culto de diversos deuses, né, não era só no islamismo, né, não era só em Alá, mas lá nós tínhamos o culto a diversos deuses, né, era ainda um culto politeísta. Depois de Maomé, ou a partir de Maomé, é que passa a ser um culto monoteísta, né, e a Caaba passou a ser o grande símbolo desse monoteísmo, né? Quando Maomé ele é, domina Meca, o único centro que ele não destrói, centro religioso sagrado, foi a Caaba. O resto, os cultos politeístas, ele mandou quebrar tudo, né? Então, na região antes do Maomé, né, nós tínhamos lá um culto politeísta, quer dizer, eles também, alguns no animismo, né, quer dizer, eles adoravam as forças da natureza, mas, quer dizer, o que vale para nós era um meio imbricado, né, de religiões, de crenças, até a chegada do Maomé. Bom, aí o que nós temos ainda sobre isso é o seguinte: sobre Maomé, muito jovem, né, ele ficou órfão muito cedo, foi morar com tios, né, ele viveu nesse comércio de caravanas também, ali com os coraixitas. Foi quando ele teve contato com as diversas religiões. Ele casa com uma viúva rica, e aí Maomé, em 610, né, a partir dos jejuns que ele fazia, ele vai receber a anunciação do anjo Gabriel, né, que só haveria um Deus, né, Alá, e que Maomé era o único profeta. E aí ele passa a levar é, a converter as pessoas, né, de que ele realmente ele era o profeta, né? Quer dizer, está se construindo aí mais uma religião monoteísta que vai confrontar ao comércio politeísta que era desenvolvido pelos coraixitas lá em Meca. Quer dizer, quando o Maomé chega pregando o monoteísmo, imagina o que era Meca, que vivia do culto religioso, que vivia do comércio religioso, e agora vai ter que cultuar um só Deus. Consequentemente, o Maomé ele vai entrar em confronto com os coraixitas, porque ele ia contra, né, os princípios dos coraixitas, principalmente do lucro. Aqui, ó, em 622, Maomé, ele tentaram matar o Maomé, aí ele foge de Meca, né, onde estava, ele foge para Yatreb. Aí, como nós dissemos, que passou a ser conhecida como Medina, a cidade do profeta, por conta disso, da fuga dele para lá, para Yatreb. E esse evento, a fuga de Maomé de Meca para Yatreb, marca a chamada Hégera. E o que é a Hégera? Fuga de Maomé de Meca para Yatreb, que marca o início do calendário muçulmano. Né? Então, o calendário muçulmano ele começa em 622, né? A partir da Hégera. Então, foi nesse momento também que nós tivemos a convocação da primeira jihad. Para quem não recorda o que era a jihad, era a conversão dos infiéis. Converter os infiéis na crença a Alá. E aí, a expansão do mundo muçulmano, ela começa a se construir. Essa expansão ela começa a ganhar outros ares, né? A se expandir mesmo. Bom, em 630, né, Maomé, ele volta a Meca, de onde ele foi perseguido em 622, quando tentaram matá-lo, e lá ele consegue dominar Meca. E aí ele vai promovendo uma destruição dos cultos politeístas, né, e deixa apenas a Caaba. Mas, estrategicamente, né, isso fica evidente, né, que ele acaba anistiando muitos opositores. Ele não matou, né, exatamente para evitar também que crescesse o número de pessoas, né, que fizessem oposição a essa pregação dele. Bom, em 622, Maomé morre. E com a morte dele, havia uma discussão. Quem vai ser o novo líder do mundo muçulmano? Quem vai ser o novo califa,
né, que seria o líder, né, na sucessão de Maomé. E aí a polarização ficou entre os xiitas e os sunitas, né? Por quê? Né? O que, que nós vamos ter é o seguinte, porque nessa época, né, o mundo muçulmano já tinha tentado chegar à Europa Ocidental. Lembrem que o mundo muçulmano ele só não dominou a Europa Ocidental porque foram derrotados pelo Carlos Martel, que era prefeito do Palácio do Reino Franco, e que por isso, inclusive, ele foi aclamado como rei, né, dos francos, né, pelo Papa, né, que depois vai sair a proposta do Sacro Império mais à frente. E com a morte de Maomé, nessa crise, a discussão era a seguinte: para os xiitas, né, quanto ao sucessor do Maomé, para eles só poderia ser sucessor pessoas parentes de Maomé. Eles defendiam que Ali, né, que era esposo de Fátima, a única filha de Maomé, ele deveria assumir como califa, como líder. Agora, esses xiitas também tinham outra divergência em relação aos sunitas. Né? Para os xiitas, só era livro sagrado somente o Alcorão, que foi escrito quando Maomé estava vivo ainda, a partir de ensinamentos dele. Né? Então, quer dizer, era uma discordância entre eles. O livro sagrado e também que os xiitas só aceitavam pessoas com parentesco com Maomé para ser o novo califa. Já os sunitas, além do Corão, eles aceitavam também o Suna, né, que foi escrito por seguidores de Maomé, pessoas que tiveram contato com ele. Só que, além da discordância em relação ao livro sagrado, havia uma outra coisa. Né? Para os sunitas, não era preciso ser parente de Maomé. Poderia ser um indivíduo que fosse qualificado, que tivesse dom de liderança, né, que fosse um verdadeiro seguidor de Alá. Né? E que, claro, nesse caso, ninguém melhor do que ser escolhido do que o Abu Bakr. Né? Por quê? Foi uma pessoa que, desde o princípio, ele esteve próximo ao Maomé, desde o princípio, quando começam as pregações. Né? Inclusive, ele chegou a financiar em muitos momentos o Maomé. É uma pessoa que acreditou muito nele. E aí, o Abu Bakr ele começa, né? Ele inicia, né, califado. Ele assume como líder esse amigo de Maomé. Até porque, gente, o Ali, que era esposo da Fátima, né, que tinha essa descendência aí, era parente do Maomé, ele era muito jovem ainda, ele não tinha experiência. Por isso que a maioria acabou apoiando, né, o Abu Bakr, né, como grande líder, ou califa da sucessão do Maomé. Bom, olha só o que nós temos aí, né, atualmente. Ó, os sunitas, eles estão entre 86% e 90% dos muçulmanos. Quer dizer, eles são a grande maioria. E hoje em dia há uma polarização entre eles. Ó. Né? Nós temos aqui o líder do Irã, né? O Khamenei, Ali Khamenei, que é o líder hoje em dia, que tem maioria xiita, onde foi instaurado no Irã a Revolução Islâmica em 1979, né? Daí que ocorreu um rompimento com o Ocidente e acabou gerando intrigas na região, inclusive com os Estados Unidos. E do outro lado nós temos a Arábia Saudita, né, com maioria sunita, onde nós temos ali o Bin Salman, que é a liderança, né, que é o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita. Então, são as polarizações que existem hoje em dia e que muitas vezes, entre eles, há rivalidades. Bom, gente, a princípio seria isso, mas há algo interessante a colocar para nós. Vamos tirar da mente aquilo que a TV ela coloca para nós, que o Facebook coloca para nós também, que todo muçulmano é homem-bomba. Todo muçulmano tem prazer em matar. Não é assim. Criou-se um estigma, uma marca sobre eles, mas que não é assim. Até mesmo pelo Corão é condenado, né? É condenada a matança, a morte de pessoas, matar em nome da fé. Converter em nome da fé, sim, mas não matar em nome da fé. Só que, pelas brigas políticas mundiais, acabaram criando essa ideia que lá só tem homem-bomba.
e que isso não é verdade. Eles também prezam pela vida. Agora sim, um abraço em todos e até a nossa próxima videoaula. Grande abraço.